Olá, muito boa noite. Meu nome é Carla, represento aqui a empresa EMI, Educação e Marketing, que organiza esse evento juntamente com um grupo de escolas de todo o Brasil, do qual a sua escola faz parte. Por isso, em nome da sua escola, eu agradeço a sua participação. O assunto é mais que oportuno: como educar os filhos para que façam uso ético, seguro e legal da internet e das novas tecnologias. Blindar crianças e adolescentes não os deixarão imunes aos perigos. Já o conhecimento sobre o tema permite uma conversa verdadeira e bastante embasada. O diálogo é esclarecedor e ele é a melhor forma para tentar minimizar os eventuais efeitos negativos que o mundo digital pode causar. E para falar sobre esse assunto, nós temos a satisfação de contar com a participação da doutora Patrícia Peck. Doutora Patrícia é uma das mais reconhecidas e conceituadas autoridades neste assunto no nosso país. Doutora Patrícia é advogada, especialista em direito digital, em propriedade intelectual e proteção de dados e cibersegurança, graduada e pós-doutorada pela Universidade de São Paulo e PhD em Direito Internacional. Doutora Patrícia também é sócia-head no escritório PG Advogados e sócia na empresa de educação Educa. É presidente do Instituto Start de Ética Digital e também certificada em Privacy e Data Protection pela Exim, uma empresa holandesa que certifica profissionais de TI em todo o mundo. Doutora Patrícia tem 26 livros publicados e é professora em diversas universidades nacionais e internacionais. Bom, depois de tudo isso, doutora Patrícia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que teremos muitas informações e reflexões valiosas para que os pais das escolas parceiras, escolas que nos acompanham, possam atuar da melhor forma possível dentro desse assunto, que é um assunto sério. Aliás, as mídias, dessa semana, inclusive, trazem essas referências. Boa noite, doutora Patrícia. Bem, boa noite, muito obrigada, Carla. Agradeço aqui ao EMI pelo convite, de estarmos aqui juntos. E, de novo, é uma pauta, um tema que está sempre em evidência. Como a gente educa os filhos nessa nova geração, que é totalmente nascida nessa era digital, a tomar proveito da tecnologia, fazer esse uso ético das mídias digitais, e como você bem disse, foi matéria de capa da revista Veja, o dilema das redes. Eu trabalho com essa área, com direito digital há 21 anos, e eu comecei minha trajetória ganhando um videogame da minha mãe. Minha mãe foi comissária de bordo da já extinta Varig, e quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei um videogame Atari, para quem lembra, e ali começou a minha paixão por tecnologia. Quando eu tinha 12 anos, eu pedi a ela para fazer um curso de Basic, depois de COBOL, que eu queria começar a aprender programação, mexer com computador, e tudo isso. E quem diria depois como queria me ajudar com essa minha carreira do direito digital, porque a gente está cada vez mais precisando de conhecimento multidisciplinar. Então, hoje a gente olha esse jovem e diz: que mundo maravilhoso! Você acessa a internet e já acha todas as informações. Na minha época, eu tinha que ir até uma biblioteca, a gente precisava ficar passando as anotações, que é muito mais, digamos, desafiador ou difícil, assim, do que você simplesmente tirar a foto, ou já fazer aquele registro do digital. Mas eu acho que para qualquer uma das gerações sempre existem esses dilemas, e que quando a gente fala de valores, isso que a gente fala que os valores eles não mudam, Muda a tecnologia, mas os valores não mudam. A gente fala assim, será que nós, Carla, estamos sabendo dar essa educação com base em valores? Como é que eu oriento hoje alguém que tem tanto acesso à informação a fazer melhores escolhas, a tomar a decisão correta?
E aí, quando a gente pensa sobre isso, assim, qual que é a primeira aula que você deve dar sobre certo e errado? Né? Quando a gente fala assim, qual é a diferença de verdade e mentira? Então, são temas tão importantes e oportunos, porque hoje, até para um adulto, é difícil, né, discernir certas coisas, mas a gente aprende como criança a hora que a gente tem que dizer o sim e o não, né? A hora que a gente vai dizer assim, qual é a fonte disso? Da onde que eu peguei essa informação, essa referência? Dar o crédito. Se eu li isso num livro, eu tenho que dizer, li isso no livro tal. Eu não posso dizer que esse conhecimento é só meu, né? Eu dou o crédito. Então, são aprendizados que vão ajudando a formar um indivíduo que está preparado para ser um cidadão do mundo de qualquer tempo, seja o mundo de uma época de 30 anos atrás ou o mundo dos próximos 30 anos, essa formação em valores. Eu acho que para a gente começar aqui a debater os temas atuais, né? Se a gente está falando que hoje aperta o botãozinho do celular ou clica ali na navegação da internet, no fundo é como é que eu explico para a criança, para o adolescente, como ela vai discernir, diferenciar quando uma pessoa está de boa fé, quando ela está de má fé. Alguém que vai ser uma boa companhia, daquele que vira uma má companhia digital, né? Que é aquela questão do diga-me com quem navegas que eu te direi quem és. Isso não faz muita diferença de antigamente para agora, não é verdade, né, Carla? Sim, sem dúvida. Que são essas reflexões. Então, passando aqui para a nossa primeira tela, né, dos slides aqui para compartilhar com todos, né, a gente começa aqui refletindo o quê? Né? Vou passar essa primeira parte da apresentação, que você já falou do meu currículo, aqui tem as 26 obras já publicadas, para quem tiver interesse em conhecimento, em saber mais. Eu sei que muitas instituições de ensino gostam, às vezes, de ter na biblioteca. 3 obras minhas foram citadas essa semana por um material que é publicado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, como doutrina recomendada para a leitura, principalmente em temas novos, né, de transformação digital. E aí a gente começa pensando assim, estamos vivendo um ano que o mundo mudou, né? O mundo mudou com essa pandemia, né? A gente começou a viver uma cultura digital até forçada. Até aqueles que não estavam habituados a utilizar todos esses recursos tecnológicos estão tendo que utilizar. Sabe que há poucas semanas atrás, até aquele feirante que eu ia na feira comprar coisas dele, ele está agora vendendo pelo WhatsApp. Então, imagine que é essa nova realidade. Muitos que estão assistindo aqui essa palestra devem estar vivendo, mais recentemente, uma conveniência que para o Brasil é recente, que é a telemedicina, né? A gente poder fazer mais a consulta médica através desses canais digitais, e a gente está vivendo o próprio ensino mais virtualizado, né? Então, assim, está vivendo uma nova realidade, e nesse contexto surge uma importância ainda maior da família, né? Da escola, os dois lados do balcão orientarem mais, né, alunos, o jovem, sobre esses usos todos dos recursos tecnológicos, seja para a vida pessoal, seja para a vida estudantil, né, seja para essa vida familiar, seja como que nós lidamos com todos esses recursos. Lembrando que no Brasil, a gente mudou o país praticamente da Constituição de 88 para cá. Então, a gente pode pensar uma educação antes da Constituição de 88, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes de Código de Defesa do Consumidor, para uma educação que é muito mais regrada, regulamentada, com novas regras de comportamento. A gente vive a proteção dos direitos individuais, né, a proteção da liberdade, da privacidade. Né, a gente vive, inclusive, é importante ressaltar, uma nova lei, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que acabou de entrar em vigor no país em setembro. Temos uma nova lei
Vamos ter que ter muito mais cuidado ao tratar dados pessoais. Isso aqui é importante, já abrir a nossa sessão aqui de aula, reforçando isso, porque está recente, né? Muitos vão dizer, nossa, o que é essa lei de proteção de dados pessoais? Essa tal da LGPD, né, que acabou de entrar em vigor. Já tem que ter mais cuidado com o uso da imagem, com os dados cadastrais, nome, e-mail, CPF, e inclusive com os dados de criança e adolescente, porque tem um artigo específico da lei, que é o artigo 14. Acima de tudo, todas as plataformas digitais passam a precisar de um consentimento expresso do responsável legal para tratar dados de criança, que é o menor de 13. Muitas estão atualizando as suas regras, a gente vai ver isso já já. Mas só para que todos entendam, essa lei de dados pessoais trata de todo dado que identifica ou é identificável relacionado a uma pessoa física, uma pessoa natural. Então, por exemplo, o número de matrícula, sabe o número de matrícula na escola ou na universidade? É considerado um dado pessoal, porque é capaz de identificar alguém, né? A foto é um dado pessoal, a mesma coisa acontece com a placa de um carro, é considerado dado pessoal, além dos dados que identificam direto, nome, né, telefone, endereço, e-mail. E aí temos dados pessoais sensíveis, como origem racial, étnica, religiosa, política, filiação a sindicato, de caráter filosófico, saúde, vida sexual, dado genético e biométrico. Então, se para entrar ali na instituição de ensino passa na biometria, é um dado pessoal sensível. Se a gente usa as câmeras de vigilância, é um dado pessoal. Se a gente precisa fazer aquele relatório, aquela declaração de saúde, para falar se a criança tem alguma alergia, aquilo já é um documento de dado pessoal sensível. Então, a gente vai ver toda uma transformação agora no Brasil, no país, para se adequar a essa legislação que entrou em vigor no dia 18 de setembro. E uma das adequações grandes com relação a tudo isso, e que a família vai ter que ver e entender, tem a ver com essa questão das idades mínimas nos aplicativos digitais. E isso eu queria reforçar com quem está assistindo. Lembra que eu falei dos valores? Então, nós sabemos que uma das primeiras coisas que a gente tem que educar desde criancinha é que não é ético mentir. Inclusive, não é ético mentir sobre si mesmo. Mentir que eu tenho uma data de nascimento, uma idade diferente da que eu tenho, para estar num ambiente digital não apropriado para minha própria idade, isso vai gerar uma situação que pode evoluir para uma falha de caráter. Alguém que já começa mentindo sobre si próprio, sua data de nascimento, sua idade, ainda tão jovem, o que será que vai fazer depois? Quando tiver maior, né? E aqui essas idades mínimas agora, elas tomam uma relevância muito grande por causa da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que diz, inclusive, que se é criança, que é o menor até 12 anos incompletos, que é o menor de 13, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ter consentimento expresso do responsável legal para estar ali, porque cabe a ele supervisionar ostensivamente a atividade daquela criança. Então, gente, internet é a maior rua do planeta. Então, se tem uma criança sozinha na internet, é praticamente como se fosse uma menor abandonado digital. Tem que ter um adulto supervisionando, dando assistência. Está na internet, tem mais de 5 bilhões de pessoas conectadas na internet. E está na internet fazendo o quê? Está com quem? Não está apenas sentada na cama, mexendo no tablet, ou está no computador, ou está no celular. A internet é o planeta. Então, estamos utilizando um software de controle parental, por algum acaso? Quem está fazendo essa supervisão? Então, na nossa casa e mesmo na escola, existem faixas etárias. Uma coisa é criança, vai até 12. Aí depois o adolescente começa 13 e em diante. De 13 até 18. É o adolescente ali. Isso pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois o adulto, de 18 em diante.
Então, nessas 3 faixas, e tem pais hoje que têm as 3 faixas etárias de filho morando na casa. Então, são 3 regras. A regra criança, a regra adolescente, a regra adulto. E as próprias plataformas têm regra para cada uma dessas faixas etárias. Então, essa parte da idade mínima é uma das coisas mais importantes, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista ético. Senão, a gente já começa muito cedo, com quem tem, às vezes, 7, 8 anos, querendo estar com um canal de vídeo no YouTube. Quem é que está fazendo aquele canal de vídeo supervisionando? Que o Ministério Público já mandou, já fez até termo de ajuste de conduta com responsáveis legais, que tinha criança ali publicando coisas sem nenhuma supervisão, né? E aí, lógico, a gente vai olhar tudo isso, né? Não existe tecnologia que seja boa ou ruim, sempre vai depender de como a gente usa. E se tiver tendo o quê? Excesso, abuso, sem limite. Quando nós criamos leis ou regras de comportamento, como códigos de conduta, regimentos, que nem tem o regimento escolar, tem o regimento do condomínio, tudo isso é para gerar boa convivência. E nós vivemos uma sociedade civilizada, que vem do Código Civil, o primeiro Código Civil napoleônico, né? Nós criamos regras de civilidade, de boa convivência, e isso precisa fazer parte do processo de socialização daquela criança, daquele jovem, né? Ele vai passar a entender que tem que seguir essas regras. E quando não se segue as regras, tem consequências. E a consequência recai tanto para aquele que não segue, como para o seu responsável, né? Pelo artigo 932, né? Você tem a responsabilidade parental, né? Os pais respondem por má conduta dos seus filhos. Por isso, eles têm um dever de vigilância, que é aquele dever da vigilância do que está acontecendo. Então, avançando mais um pouquinho, mas é muito importante essa parte, gente. Nós temos que dizer assim: para que existe a idade mínima? Para que tem um motivo? E aqui a gente está falando de idade mínima de serviços digitais. Existe idade mínima para direção, existe idade mínima para bebida alcoólica, para o tabagismo, para várias coisas. Um dos problemas seríssimos que a gente está vendo no Brasil é você ver jovens, adolescentes com cigarro eletrônico, sendo que cigarro eletrônico é proibido no Brasil, em termos de venda, né? Claro que a gente pode mudar as leis, a gente pode votar em alguém que mude as leis, mas que mensagem que nós estamos transmitindo para alguém que ainda está formando o seu caráter do ponto de vista de valores, quando nós não respeitamos estas regras, por menores que elas sejam, né? Você vai dando um conjunto ali de subsídios para depois gerar uma problemática maior. Então, nós vivemos hoje dentro de uma situação que a gente fala que é a tal etiqueta digital. E nós temos que se preocupar por ela. Nos Estados Unidos, eles dão aulas, assim como na Holanda, no Reino Unido, que eles chamam de net citizen, né? Que é esse cidadão da internet, esse cidadão digital que precisa entender quais são regras de comportamento de quando você está nesse ambiente, né? E a importância de seguir. Por isso que em muitas universidades estrangeiras, se pega uma pessoa cometendo um plágio, você pegar alguma coisa do texto de outra pessoa ou da internet, usar no seu trabalho acadêmico e não citar a fonte devidamente, não dar o crédito, isso tem muitas universidades estrangeiras, e olha que eu fiz a minha pesquisa, eu estudei na Columbia University, eu fui para o Max Planck, tá? Essas instituições não têm perdão, eles dão expulsão daquele jovem. E essas regras a gente tem que aprender ainda na escola. Como aumentou o problema de plágio, né, do Ctrl+C, Ctrl+V, fingir que fui eu que fiz. E por que isso está acontecendo? Por que tem uma mentira generalizada no nosso meio? A gente não consegue discernir, né, o que é o falso do que é o verdadeiro. Isso tudo são conceitos que a gente começa aprendendo no âmbito da família e que depois a gente reforça
no âmbito escolar, mas família e escola têm que ter a mesma língua. Todos os dois lados têm que estar ensinando a mesma coisa. Eu não posso ter alguém me ensinando uma coisa na escola e a família praticar outra coisa, porque isso vai dando uma confusão de tomada de decisão para aquele jovem, né? Então, por isso que a gente fala sobre integridade. O que é ser íntegro? Íntegro é uma pessoa só, é não ter duas caras, não ter dois comportamentos distintos, um na frente dos outros e o outro quando alguém não está vendo, né? Que é o fora da vista. Só que a gente vive a era das máquinas, que as testemunhas são as máquinas e elas veem tudo. Então, essa etiqueta digital, ela olha coisas hoje de situações que é top-down, é o exemplo da própria família. Esse foi um caso de polícia investigando uma publicação com pornografia numa aula online, numa escola em Ribeirão, Itá. Quer dizer, os próprios jovens compartilhando conteúdo não apropriado, porque estão tomando um proveito de uma sala de aula virtualizada. Então, a família hoje precisa continuar numa monitoração, numa vigilância, porque o computador está aqui, aí aquela criança, aquele adolescente diz, eu estou na aula, está na aula, aí abre ali no browser do computador outro site, outra coisa, deixa o celular aqui do lado, ao invés de estar prestando atenção na sala de aula do professor, fica olhando o celular, fica jogando videogamezinho no tablet. Se o pai e a mãe quer saber o que está acontecendo, é só você olhar, porque aqui a informática, a tecnologia é dedo duro. O celular vai mostrar as mensagens com o horário que foi mandado, tudo tem horário, tudo tem log de tempo. Você diz, como é que você pode estar trocando mensagem com um coleguinha aí nesse horário das 7h pouco da manhã, que é bem na metade da hora da matemática, do horário da aula de matemática? Então, a gente só não fica sabendo porque não quer saber. Só que depois isso dá desdobramentos, né? E depois vai ter uma queda na nota, vai ter um problema ali que vai precisar de um reforço, mas por que não estava prestando atenção na hora que tinha que prestar atenção? Depois cresce, vai para o mercado de trabalho, vira aquela pessoa que não consegue prestar atenção quando alguém está falando com ela. Você não tem muito cuidado, que a gente está vivendo um excesso de tecnologia dispersiva. Quando a gente quer fazer uma pesquisa, que legal usar todo esse poder tecnológico, mas que ruim se a gente não tiver o autocontrole e ficar toda hora dispersivo, né? Esse excesso muito grande de informação que gera até ansiedade demasiada. Precisa de instrução, porque a ansiedade demasiada, essas questões de suicídio, pornografia, tudo isso vem aumentando nesse período, inclusive, que a gente está virtualizado. Esse isolamento, é o isolamento social, é muita ansiedade, né? É tudo na frente da tela, pouca atividade física, vai aumentando dor no pescoço, dor nas costas, tem que cuidar a postura, como que está sentado na cadeira, né? De novo, há uma responsabilidade da família, uma responsabilidade parental sobre saúde e bem-estar desse jovem, da criança e do adolescente, né? Não é dizer só já estou botando a comida, pagando a conta da mensalidade, pronto. Você se cria sozinho. Não, não se cria sozinho, não. Né? Nós precisamos, a educação, ela exige, ela é um trabalho repetitivo, exige a paciência, exige o diálogo, temos que conversar sobre esses assuntos, exige, sim, fazer a vigilância, fazer a liberdade assistida, a liberdade monitorada. A gente tem que saber o que está acontecendo. Né? Então, aqui são alguns exemplos de mensagens assim que acontecem entre estudantes. Né? Se o pai e a mãe querem saber o que está acontecendo, é só olhar. Imagina, suicídio coletivo daqui a 30 minutos, quem vem? Então, assim, são coisas que são alertas. Quem escreve esse tipo de coisa, gente, está precisando de um abraço, está sentindo carência, está sentindo solidão, só que também está instigando os outros. Nós temos que ter muito cuidado. Esse aqui foi um outro caso, um homem que é um pai, que apareceu nu
na videoaula que tinham crianças em Araraquara, numa escola particular, uma sala de aula de 20 alunos de 6 a 7 anos, que estava fazendo transmissão online, ele mostrou as nádegas na sala de aula ao lado do estudante. Eu fico pensando a vergonha dessa criança, né, desse homem que fez isso, né, e que mostrou as nádegas ali. Então, assim, o que estamos vivendo? Como chegamos até aqui dessa maneira, né? E que exemplo estamos dando com essas atitudes, né? Esse aqui é um caso que se discutiu bastante. Esse ano houve muitas críticas ao TikTok. Gente, vamos ser vigilantes. O que está escrito na política de privacidade? Aonde vão parar os dados? Os dados estão parando aonde? Eu me sinto ou não tranquilo de ter dados pessoais com foto, imagem, com meu filho dançando, e esses conteúdos todinhos vão parar lá aonde? Ah, vai parar na China, vai parar nos Estados Unidos, vai parar na Europa. Tudo bem para mim, como pai, como mãe, está tudo bem. Qual a minha possibilidade de intervir? Aonde que esse conteúdo vai parar? Aí a criança está rebolando ali, isso pode parar num site de pornografia infantil? Qual o controle desse conteúdo? Né? A gente tem que ter um cuidado se a gente não está ainda deixando haver um excesso de exposição desse menor de idade. A gente costuma dizer hoje que a própria família, às vezes a gente está tão feliz, está grávido, vai nascer um bebê, depois é tanta foto, tanto vídeo, às vezes de bebê peladinho, parando no YouTube, parando no Instagram, né? Aquela criança vai crescer e aquele bebê peladinho vai continuar na internet, aquilo vai gerar um legado, uma memória viva futura de imagens, né? E essa lei nova agora vem para proteger um pouco mais essa situação. Mas a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Cresceu demais a problemática do cyberbullying, porque se as pessoas estão se sentindo mais isoladas, com mais ansiedade, podem tender a ficarem irritadiças. E esse lado, que é o do irritado, pode gerar conflitos. Esses conflitos em plataformas digitais vão ocasionar justamente os atos de violência, né? Que é a violência sistemática, agressão sistemática, seja ela física ou psicológica, nesse caso, no cyberbullying, normalmente é uma agressão sistemática psicológica, muito comum de ser no nível da ofensa ou da exposição de situações de imagem entre eles, né? Então, cresceu demais a prática do cyberbullying nesse ano da pandemia. E a gente acaba pegando, de novo, certas coisas assim, como o diálogo e com a vigilância, né? Pai e mãe, como tem o dever de vigilância do artigo 932, você pode sentar do lado e você pode perguntar, está tudo bem? Tem alguma coisa acontecendo? Alguém andou mandando alguma mensagem com um discurso de ódio, com alguma ofensa? Você andou mandando alguma mensagem ofensiva ou com algum discurso de ódio para alguém? Você espera, você pergunta primeiro, espera que a pessoa, que o jovem possa dizer, dê o direito da palavra. Depois você checa. E checa junto, na frente. Então, deixa eu ver. Eu quero ver junto. Porque nada melhor como quando você vai verificar e está tudo conforme foi dito. Porque aí o pacto da confiança é mantido. Agora, se tiver alguma coisa em desconformidade, distinta, aí tem que conversar de novo. Mais um pouquinho. Por que não me contou sobre isso daqui? E o que é isso daqui? E o que é aquilo ali? Então, você vai construindo. Claro que temos que dar o espaço da individualidade, o próprio espaço da privacidade, mas lembrem, a privacidade ainda na idade infanto-juvenil, em que é menor de idade, não pode ser manto para uma proteção relacionada à infração, porque se fizer alguma coisa que coloque em risco a si próprio ou a outros, vai gerar responsabilidade parental. E não dá para dizer que eu não estava olhando por causa da privacidade do meu filho, porque o juiz vai dizer, ué, mas você tem responsabilidade de vigilância,
dever de vigilância parental, né? Eu vi que apareceu uma perguntinha aqui, acho que foi tão rápida que eu não consegui ver qual que era a pergunta. Quer colocar de novo, Wagner? Não sei se você quer colocar mais uma vez a perguntinha. Ah, obrigada, Paula. Orientações de muita importância, muita reflexão, né, para o mundo digital. E aí tivemos esse ano, não sei se vocês lembram, o Homem Pateta, né, com perfis nas redes sociais, induzindo crianças ao perigo. Foi feita, inclusive, uma investigação no Brasil. Chegou até um jovem que, pelo visto, estava se fazendo passar por um perfil do Homem Pateta, como uma brincadeira de mau gosto ali junto com os colegas, né? Mas eram usadas essas fotos desse tal, né, homem pateta aí, né? E os pais ficaram assustados quando esse delegado chegou até esse jovem, né? Então tinham 6 boletins de ocorrência, né, registrados, e a investigação chegou até um adolescente de 12 anos que estava usando o perfil para, segundo ele, brincar com colegas fingindo ser o homem pateta. Ele próprio foi influenciado por um canal do YouTube que falava sobre o caso, que ele leu, né, que ele viu nesse canal do YouTube sobre o caso, e aí ele quis pregar uma peça, quando os pais foram entrevistados, né, por conta até dessa situação que parou na delegacia, né, porque na investigação pararam nele, aí chega até o número do IP está registrado no nome de quem? Você vai bater lá na porta da operadora que faz a entrega daquele serviço de conexão de internet e ele vai dizer, ah, nessa data e nesse horário, esse número de IP foi usado pelo assinante tal. Aí chega na porta da sua casa e você descobre que foi seu filho que estava fazendo aquilo. É assim que acontece nas investigações de internet, né? Aí o pai e a mãe que achavam tudo bem, que meu filho está sempre no quarto, está ali sempre na internet, está sempre no tablet, estava de repente sendo um homem pateta. É o filho de 12 anos de idade. Né? Então, vira uma situação debaixo do nariz que, como assim que você não estava sabendo de nada? A internet ainda bateu em você, né? Que chegou numa responsabilidade que vai ter que esclarecer. Né? Os próprios pais alegaram que não notaram mudanças no comportamento. Aí, como é que você vai mudar a mudança no comportamento se o comportamento já era sempre fechado no quarto, no computador? Continua sendo qual o comportamento? Sempre fechado no quarto, no computador. Por isso que é tão importante você provocar a pergunta e o diálogo. Se você sabe que está acontecendo um caso, que nem esse que estava acontecendo do homem pateta, gente, nada como a conversa direta, olho no olho. Você viu esse caso do homem pateta? Você chegou já a receber alguma coisa desse homem pateta? Porque, às vezes, pai e mãe, quando você faz a pergunta direta, você sente na respiração do jovem, quando ele engole, quando sabe o olhar. Pai e mãe sente. Agora, se você nunca fala nada, nunca pergunta nada, e deixa lá só dedo enfiado, fechado no quarto e na internet, já que estamos vivendo isolamento social mesmo, tudo está sendo assim, tudo fechado no quarto dentro da internet, nossa, daqui a pouco pode estar falando aí com o maior criminoso da internet pelo computador, que o pai e a mãe vai dizer também não estou sabendo de nada. Mas também está sabendo do quê? A gente para de pensar que só porque o filho não saiu na rua física, da porta para fora da casa, que não quer dizer que ele não está correndo perigo. Quando você sai pela rua da porta digital, ou melhor, quando a rua digital entra pela porta digital da casa dentro, a gente tem que olhar o que está acontecendo. Porque tem com quem ele está falando nos jogos online hoje, tem golpe dentro dos jogos online. Como é que está o webcam? Está deixando habilitada a webcam? Tem alguém, será? Como é que está o antivírus? Está atualizado o antivírus da máquina? Será que alguém pode ter entrado no computador e está conseguindo acessar pela câmera e ficar tirando foto da criança através da câmera? Tem que atualizar antivírus, tem que atualizar anti-spyware, tem que mudar a senha do Wi-Fi. Tem um monte de cuidado de segurança, gente, que precisa cuidar. Né? E aí, né, para a gente ver, esse menino ainda querendo pregar uma peça, brincadeira de mau gosto, pode virar uma situação depois e parar na delegacia.
que nem essa, né? Então, foi esse caso, a própria Polícia de São Paulo dizendo que o adolescente, né, dono de um dos perfis do homem pateta, fica esse registro, saiu na internet, assim por diante, tomou esse susto, a família tomou um susto, de repente você está envolvido numa investigação, e assim por diante. Então, comportamentos, né, o que a gente tem que ter cuidado? Primeira coisa que está acontecendo muito, troca de conteúdos inadequados, coisas não apropriadas para a idade, né? Então, coisas que a gente precisa ficar de olho. O cyberbullying, violações de privacidade, né, que são essas situações de eu usar a foto, a imagem do outro sem autorização. Os riscos de segurança, que eu estava comentando, né, de sofrer uma invasão, sofrer o sequestro do WhatsApp, por exemplo, porque não muda a senha, emprestar a sua senha para um colega e depois alguém usar aquilo ali fingindo ser você, coisas desse tipo. E o próprio risco para a proteção dos dados pessoais, como a gente comentou aqui com essa nova lei dos dados pessoais. Aí, gente, com a sala de aula virtualizada, tem que lembrar, a gente só pode fazer gravação de salas de aula estando expressamente autorizado para isso, com uma finalidade de anotação pessoal, né? A anotação pessoal tem que ser autorizado especificamente pelo professor. Senão, normalmente, quem está fazendo a gravação é quem está transmitindo, para depois poder disponibilizar ali dentro daquela biblioteca digital, que vira um repositório digital, do assista de novo a aula, caso você tenha perdido, caso o aluno não tenha visto, ou até para você poder ter um registro do que foi ministrado naquela aula. Mas as pessoas individualmente, para fazer essas gravações, é que nem quando a gente estava na sala de aula presencial, né? Seja na escola ou seja na universidade, tem que fazer a solicitação de autorização. Posso tirar essa foto do slide? Posso fazer essa gravação? Você tem imagem, você tem voz. Isso está tanto na Lei de Direitos Autorais, quanto isso na Constituição Federal. E agora a gente tem também a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, assim, todo esse rol aqui de regras estão diretamente relacionadas com essa questão. Então, a gente tem tido situações, assim, que, de novo, precisa estar perguntado, precisa estar autorizado previamente, né, pelo professor, pelo educador. Isso é uma regra, isso precisa ser colocado, né? Aqui é cada uma das regras, mas o principal é o artigo 5º, inciso 10 aí, da privacidade e assim por diante, né? Então, só para a gente poder deixar aqui com todos vocês. E aí, lógico, né, boas práticas. Então, sempre que tiver que capturar ou reproduzir, seja sala de aula física ou virtual, tem que ter prévia expressa autorização do docente. Tem instituição de ensino que bota até uma plaquinha dizendo isso, mas agora estamos no ensino virtualizado. Lembrando, só deve participar da sala de aula quem foi convidado para a sala de aula, né? Isso a gente tem que lembrar. Às vezes o pai e a mãe quiser passar um recado, falar com o professor, tem que seguir qual é o protocolo padrão da instituição. Não é entrar assim, olha aqui, aproveitando, entrar no meio da aula na câmera, tá? Não é assim, gente. A gente está descumprindo a regra da etiqueta digital. Você não passa do nada, entra na escola, entra na sala de aula e quebra a aula ali no meio para poder falar com o professor. Você faz o agendamento, né? Não, aproveitando, aí invade o quarto ali e passa um recado. Não é assim, né? Os registros, então, pessoais, são aquelas notas pessoais que nem se a gente anota no caderno, que a gente quer fazer uma anotação, às vezes o próprio educador, ele diz, olha, isso que está aí na tela, quem quiser fazer o registro, quem quiser tirar a foto, isso já acontecia até no presencial. Cuidado com a linguagem. Uma das coisas que a gente está tendo que ter mais atenção é a linguagem. Por quê? Porque a gente está vivendo uma geração que vive até da linguagem figurada, usa os emojis, né, usa os stickers, mas às vezes o que, que isso quer dizer? Só para dar um exemplo, o meu próprio filho, meu filho tem hoje 13 anos, o caçula, né? Eu esperei ele fazer 12 para dar um celular para ele, porque eu entendia que era importante
ele sair da faixa de criança para ganhar um recurso que é tão forte como é um celular e que exige vigilância, então eu dei o celular com 12. E passei uma orientação para ele, porque ele sempre adorou aquele emoji de cocôzinho, do cocô. E eu dizia, você não pode ficar mandando um cocô para as pessoas, porque quando você mandava uma mensagem para ele, tudo ele respondia mandando o cocôzinho. Ele mandava um cocô, 2 cocô, 3 cocô. Aquele do cocôzinho sorridente. E eu dizia, não é assim. Né? O que a outra pessoa do outro lado vai entender se você fala com a pessoa e ela te manda um cocôzinho? O que é que vai entender? E ele tem as duas avós, tem uma avó que acha um barato essa coisa do emoji do cocô, tem a outra que não entende, ela é de uma época que receber uma imagem de um cocôzinho significa uma coisa muito chata, muito ruim e assim por diante. Então, assim, o que é que o outro lado vai entender? Explicar sobre comunicação não é o que você quis dizer apenas, é o que o outro vai entender a partir do que você quis dizer. Então, esse cuidado com linguagem, lembrando que no nosso Código Civil, o artigo 225 já diz as reproduções fotográficas, cinematográficas, fonográficas, reprodução mecânica ou eletrônica de fato ou de coisa, faz prova plena, é a prova inconteste. Se a outra parte não conseguir fazer uma contraprova. Então, todos esses registros feitos de forma mecânica ou eletrônica, que é a prova feita por testemunha máquina, ela é uma prova fortíssima. Então, não adianta a pessoa dizer assim, ah, foi só uma mensagenzinha, foi só um emojizinho, tá? Isso é prova plena. É. O que você quer dizer com um emojizinho de bomba? O que certas coisas querem dizer? Com qual contexto? Se coloca numa situação realmente bem difícil. Né? Aqui é o artigo 932, que eu comentei, é de responsabilidade, da culpa em vigilando. É responsável pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob a sua autoridade ou em sua companhia. Né? Os direitos autorais, como nós comentamos aqui, a importância de dar o crédito. A gente está com muita coisa na internet e mídia social, o pessoal cata daqui, cata dali, prestar atenção na fonte. Aumentou um problema muito grande com fake news, inclusive entre os jovens, e aí isso também gera e também dispara entre eles algumas situações de agressividade, retaliação, porque dependendo do que um passa na rede ali para os demais, aí os outros respondem em cima. Então é sempre bom fazer a checagem de fatos antes de passar adiante. Isso é aquilo mesmo? Porque às vezes entre os jovens, quando alguém passa alguma coisa que seria uma fake news, os outros respondem aquilo de uma forma ridicularizante. Ah, seu bobão, como é que você caiu nessa? Isso é fake news, e acredita em tudo, tá? Isso não é legal. O correto seria ajudar o colega a dizer, né? Não, isso daí não é isso, não passa adiante, tá? Mas às vezes o feedback, a resposta já vem com essa forma, né? Mais assim, de ridicularização, de fazer a pessoa se sentir mal, inclusive, por ter passado aquela informação sem checar e tá, e isso faz inflar no grupo as reações. Aí quem está a favor de um, quem está a favor do outro, aí já começa todo um debate, e isso vai gerando os conflitos entre eles. Né? É muito importante a gente hoje orientar que a gente está sujeito. Eu recebo muita notícia, muita informação em vários grupos de WhatsApp que eu participo, e às vezes de manhã eu estou fazendo as minhas leituras, eu olho uma coisa e digo, será que isso é isso? Eu vou lá, abro na internet, pego aquela mensagem que eu recebi, jogo no buscador para fazer uma busca, para já ver se aparece em outros sites, né, como outras fontes, para ver se aquela notícia apareceu também, para eu não me fiar, não acreditar apenas naquilo que venho dentro de um grupo de WhatsApp, porque hoje o que acontece? As pessoas com essa ansiedade, essa coisa muito rápida, na hora que você recebe de alguém no WhatsApp, você pega e já pá, já passa para frente. E aí, nisso, o outro também recebe e já passa para frente, e ninguém checou.
e assim a gente dissemina muito a fake news, né? E isso está sendo um problema muito grande, que é justamente o que eu coloquei aqui no próximo item do cuidado com as boas práticas digitais. Então, é tanto dar o crédito, que são os cuidados dos direitos autorais, quanto fazer essa checagem com o problema que a gente tem hoje da fake news. Aí, a gente tem aquela autopreservação. Se a gente está participando de um ambiente e aquela comunidade começa a ter um comportamento extremamente bélico, agressivo, antiético, até mesmo ilícito, né? Ai, aquele grupinho que eu estava participando ali começou a fazer oferta de vender cigarro eletrônico, coisas desse tipo. Ou começou a falar mal daquela outra pessoa, que é a prática do cyberbullying, tá? Temos que ensinar esse jovem a tomar a decisão, muitas vezes que é difícil, de sair do grupo. Porque às vezes a melhor forma de você evitar aquela história do diga-me com quem navegas que eu te direi quem és, é sair do grupo. Isso acontece. Às vezes tem que fazer um alerta no grupo, olha, gente, isso que vocês estão fazendo não é legal. Se continuar desse jeito, eu vou sair do grupo. Ó, acho que não é legal. Às vezes tem que avisar o administrador do grupo. Né? Olha, fulano, você é o administrador, seria bom você tomar alguma providência, porque o administrador tem responsabilidade jurídica perante o que o grupo está fazendo. Mas, como última instância, se nada disso resolveu, às vezes a melhor forma de você evitar que tenha uma responsabilidade vindo para você, e quando vai parar um caso na delegacia, a gente faz o print assim, mostrando todos os celulares que participam daquele grupo, para que todas as pessoas que são aqueles celulares que participam do grupo sejam indiciadas. E aí, cada um vai ter que explicar o que estava fazendo no grupo. E, dependendo, vai gerar uma responsabilidade solidária entre todos os participantes, em cima daquela ocorrência do que estava acontecendo dentro do grupo, né? Aí aqui está aquele artigo que eu queria comentar com vocês, do cuidado, né? Proteja a sua identidade digital, da gente não passar, às vezes, aquela nossa senha de login para outra pessoa, porque a outra pessoa fica fingindo ser agente por aí para acessar um recurso, um serviço, para fazer mais o quê? Né? Aquela ideia, cuidado, proteja a sua identidade digital. Não finja ser outra pessoa, nem deixe outra pessoa fingir ser você, que é o artigo 307 do Código Penal. Né? Você ficar fingindo ser outra pessoa, às vezes o jovem acha engraçado criar perfil falso. Ai, criei um perfil falso, fiquei fingindo ser o professor, fiquei fingindo ser um outro colega. Isso vai dar o crime aqui da falsa identidade, do artigo 307 do Código Penal. Como ele é menor de 18 anos, isso vai virar um ato infracional do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas voltamos para a questão dos valores, da ética. Se alguém ainda muito no começo da vida já está fazendo esse tipo de coisa, o que isso pode evoluir? A habilidade para mentir e esses atos infracionais, né, às vezes a pessoa vai evoluir, vai mentir depois num currículo, pode vir a ser alguém que comete fraude, tá, estelionato, tá, quer dizer, é sempre aquela questão do quanto que você pode agregar depois para gerar outros tipos de situações ilícitas, né? Por isso que é logo de pequenininho que a gente tem que estabelecer essa questão dos valores muito fortes, porque a tecnologia muda, ela vai mudar e vai continuar mudando, mas a capacidade de discernir certo e errado, isso a gente tem como referência que a gente traz da vida, a gente aprendeu com mãe, com pai, com vô, com vó, com um excelente professor, tá? Que isso a gente guarda para sempre, né? E aí, a questão dos cuidados dos dados pessoais. A gente no Brasil vai aprender que a gente não pode passar nossas informações completas assim para qualquer um, temos que ler política de privacidade, ler termo de uso, leiam, não saem dando ok sem ler, por mais que a gente diga, mas não vou poder mexer no documento, mas a gente tem o direito de escolha. Quero mesmo usar aquele serviço, capturar minha geolocalização, minha imagem, meu tudo, e nem me explica direito para que vai usar aquilo depois, né? Essa questão da nossa crítica a respeito de alguns desses serviços. E a gente vai ter uma nova autoridade, que é a ANPD,
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para fazermos denúncias. Inclusive, quando a Lei de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor no dia 18 de setembro, o Reclame Aqui já recebeu várias denúncias, né? Essa lei aqui, tá, gente? 13.709, LGPD. Ela é de 2018 e acabou de entrar em vigor. Muito importante de nós estarmos sabendo sobre tudo isso. E aí, para a gente fechar, acho que a boa prática número 10, que está sempre atual, é a gente lembrar da segurança digital, né? A prática da senha segura. Ainda hoje, até hoje, as pessoas têm dificuldade de botar uma senha forte, que não pode ser apenas 01, 02, 03, nem data de nascimento, né? Tudo isso. A senha, ela deve ser mudada periodicamente. A sua senha do Wi-Fi de casa, ainda mais se ela está no seu nome, o Wi-Fi está com seu CPF, mude pelo menos uma vez por ano essa senha, para não correr o risco de pessoas que te visitaram e etc. estarem utilizando, evitar navegar em sites não seguros, tem esse cuidado com o webcam. O meu computador tem um negocinho que você mexe aqui, ó, para tapar a câmera, o webcam. Muito cuidado com o webcam de criança e adolescente, tá? A gente nunca sabe quem está do outro lado da tela, às vezes é uma pessoa fingindo ser também uma criança, um adolescente, e aí usa aquela sedução, engenharia social, diz assim, deixa eu ver você, tá? E essa pessoa vai lá e dá um print na tela e tirou a foto, né? Às vezes, assim, o jovem não tem essa malícia de quem está do outro lado da tela. Isso vale, assim, essa questão que a gente fala, assim, esse cuidado do quem somos e o que dizemos, vale até para quem já é o adulto. Eu costumo dizer que mentira tem perna curta no mundo digital, então a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem as testemunhas máquinas, e hoje, se a gente quiser saber das coisas, tem como saber. Então, vou encerrar, esse é meu último slide, agradeço a atenção e vou deixar aqui com a Carla para ver o que mais temos de perguntas, de debate, para a gente poder interagir. Patrícia, foi muito bom, mas eu queria fazer um comentário que nós tivemos que tirar o chat do ar agora há poucos minutos, porque nós estávamos tentando denunciar, mas isso demora muito, na verdade, para sair. Então, nós tiramos o chat, porque foi muito oportuno que, ao longo da sua explanação, das suas reflexões, a gente teve um conjunto de adolescentes, talvez, né, achamos que sejam adolescentes, que usaram o chat desse próprio assunto, dessa própria palestra, que fala sobre isso, para dar demonstrações aos outros pais que tão interessados estavam em fazendo comentários extremamente interessantes, para dar a demonstração de provavelmente essas pessoas estão no quarto ao lado, estão na sala ao lado, e dando uma manifestação ali, né, e fazendo os seus comentários que vão absolutamente ao encontro do que você está falando, né, essas pessoas estão totalmente sem monitoramento. Quer dizer, muitas vezes a gente sabe que os pais não estão nem sabendo que eles estão fazendo isso, e é aquilo que você falou. De repente, os pais se surpreendem com alguns comportamentos, né? Mas o que fica claro é que tudo isso pode ser evitado desde um começo muito lá atrás. Do diálogo, exatamente, das explicações, dos porquês, também explicar que essas atitudes geram responsabilidade, né? E às vezes até a gente conhece, todo mundo já foi jovem, que quer testar limites, que existe uma certa rebeldia e tá, mas esse que é o papel, né, do responsável legal, do pai, da mãe, da família, da escola, que é trazer a informação, orientar, mostrar qual que é o limite e mostrar que tem consequências quando a gente não segue regras. Porque, na verdade, Patrícia, o que a gente quer muito reforçar aqui é a importância desse tipo de comunicação que nós estamos levando por meio dessas escolas parceiras, da sua escola que está nos acompanhando. Vocês percebem a pertinência desses assuntos. Esse é um, entre outros assuntos que nós também promovemos, Patrícia, para as famílias que nos acompanham, né, que acompanham as divulgações das suas escolas, para vocês entenderem a pertinência de como esses assuntos
que mostram, né, que levam reflexões que muitas vezes a gente sabe dessas questões, mas a gente não encontra o momento oportuno ou o tempo na vida para tomar conta dessas situações, né? Me refiro exatamente a isso que nós estamos falando nesse momento, né? Então, eu queria ressaltar isso aos pais que estão nos acompanhando, né? Fiquem atentos e acompanhem muitas vezes não só as palestras das escolas, mas também acompanhem esse assunto propriamente. Sim. Assunto, né, Patrícia, de tanta grandeza que ele tem que ser explorado nas escolas, ele tem que ser exaustivamente colocado. A gente sabe que as escolas têm os programas sociocomportamentais. Esse é um tema que tem que estar dentro da grade de assuntos e reflexões da escola, né? Uhum. Patrícia, queria perguntar para você o seguinte, como nós tiramos o chat do ar, né, eu anotei aqui algumas referências que eu acho que são muito importantes. Tem alguns que nos perguntaram se existe algum aplicativo que possa ser colocado, né, para que possa haver esse monitoramento. E também já juntando outras situações, quais são os recursos, por exemplo, para não só aplicativos, mas para vírus, e para realmente conseguir fazer uma leitura de quais foram os acessos do filho durante um dia? Uhum. É muito interessante, acho que é importante a pergunta, né? Se hoje você coloca na internet, como busca mesmo, melhores aplicativos de controle parental, se você usar esse termo, vai sair pesquisa de 2019, tanto com a lista dos gratuitos, quanto com a lista dos pagos, né? Então, você tem da Norton, de vigilância parental, você tem um que, salvo engano, da Kaspersky, para vigilância parental. Tem um que é até americano, eu usei uma época, mas isso era enquanto meus filhos eram mais criança, né? Que é um de um watchdog, né? Que é tipo o desenho de um cachorro, assim, e de vigilância. E dependendo do aplicativo, a Vivo, por exemplo, na parte de celular, oferece um Vivo Family Safe. E nesse Family Safe, ele traz um pacote que tem antivírus e que tem controle parental para você saber acessos e grupos, dependendo dos aplicativos, quando você olha no ranking, ele diz assim, tem uns que dizem até se você aprova ou não aprova um novo amigo em mídia social, em Skype, tá? Traz relatório com a lista de sites visitados, tem timer. Aí, se você estabelece naquele timer 4 horas de internet no dia e tiver dado aquele tempo, aquele jovem não consegue mais conectar com a senha dele. Aí vai precisar da senha do pai, que é uma senha de controle parental, para conseguir se conectar. Você gera essa segregação, né? Assim como também já gera mais filtro no buscador. E, por exemplo, hoje uma internet sem nenhum controle parental, se você colocar no buscador a palavra melancia, que pode ser, que no meu caso é a fruta favorita do meu filho, ele adora suco de melancia, mas se você escrever só melancia e botar imagens, vai aparecer todo tipo de melancia, inclusive a própria mulher melancia vai vir junto no pacote ali da melancia. Se você colocar morango, vai vir todo tipo de morango, inclusive a mulher moranguinho, que existe também. Então, assim, a internet, ela hoje está muito aberta, ela está sem esses filtros, esses controles por idade, com uma adequação maior. Então, precisa mesmo que seja inserido algo nesse sentido. Por isso que eu disse, quando os pais têm filhos com idades diferentes, às vezes você faz esse controle pelo dispositivo. Então, essa é a máquina que é o tablet, que está sendo usado pela criança, tem o controle parental com o nível de controle. Se é o notebook ali do adolescente, você já pode ter outro nível de controle, ele já pode acessar mais coisas e tal, e assim por diante, né? Mas realmente precisa ter algum tipo de utilização de ferramenta, porque senão fica a rua generalizada, né? Tipo, solto geral, vale tudo, até a hora que pode acontecer algum tipo de incidente.
Legal. Você depois poderia colocar para a gente o nome desses aplicativos? E tem uma pergunta também que, na verdade, me mandaram aqui, porque como a gente tirou o chat do ar, o que você recomenda para uma escola caso ela entenda, por exemplo, que um aluno dela está fazendo o que fez aqui nesse chat, fazendo colocações impróprias e extremamente indelicadas sobre isso? O que você recomenda que uma escola faça? Sempre a gente inicia, né, quando você tem alguma evidência, né, de má conduta, seja ela ética ou jurídica, né, porque no ético seria aí até no nível comportamental, você precisa, a escola pode já chamar, né, para uma sessão virtualizada, que já que estamos com o isolamento social, o jovem como responsável legal, para conversar sobre aquela atitude, porque a escola, seu primeiro papel é educativo, é educacional. Você precisa ter um diálogo até para conseguir demonstrar se o próprio jovem reconhece que a sua atitude tenha sido inadequada. Né? Então, demonstrar que, olha, aquilo era uma sessão, olha o texto que foi escrito, olha como ele foi inapropriado, aí mostra junto com o responsável legal, e o que é que eles estão qual vai ser o compromisso deles a partir dali para que aquela conduta não se repita. Então, o jovem tem que assumir também que é o pedido de desculpas, que é a retratação. A retratação espontânea, que é o reconhecimento do erro com pedido de desculpas, num fato isolado acontecido, ele faz parte do processo educativo. Até um dos motivos pelo qual o bullying e o cyberbullying exigem a conduta sistemática, que é a repetição, né? Que é quando eu mostro que eu tenho a intenção de fazer, tanto é que fiz mais de uma vez. Né? E aí, nesse caso, a melhor prática seria já a escola dar a advertência a partir dessa evidência de ocorrência e fazer esse diálogo conjunto aluno e responsável legal pelo processo educativo. Isso fica registrado ali dentro do prontuário do aluno. Doutora Patrícia, você faz acompanhamento em algumas escolas e faz algo como se fosse um curso, um treinamento, uma sensibilização? A gente tem essa pergunta também aqui que chegou para a gente no nosso WhatsApp aqui. Sim. Sim, atualmente, né, desde 2005 eu atendo e faço acompanhamento de instituição de ensino, tenho várias como cliente, algumas por resposta à consulta, algumas chegam a ter um pacote de assessoria para que possam ter uma orientação jurídica mais recorrente, e sim, também realizo atividades como essas, né? Eu ia muito a escolas dar palestras presenciais, fazer treinamento de capacitação de professor, algumas palestras para pais ou para alunos, e agora, com esse ano da pandemia, estou fazendo mais sessões virtualizadas. Né? Então, tanto pode entrar em contato pelo contato que estava lá no slide, ou pelo LinkedIn que foi publicado ali, que eu também respondo, né? Mas, na medida do possível, eu venho realizando, já desde 2005, um trabalho bem específico, bem especializado para a instituição de ensino. Inclusive, nós colocamos logo no início aquela sua referência do campanha Cidadania Digital, isso, exatamente. E tem o próprio site do Instituto, que eu estava comentando aqui com o Wagner, se depois ele quiser colocar, eles têm uma cartilha só de controle parental. Então, se acessar o site, lá tem cartilhas, e lá tá esses exemplos, Carla, que você pediu, dos softwares, de quais são as dicas de controle parental. O Instituto gerou uma cartilha só para isso. Muito interessante. Então, acho que as escolas podem olhar, né, entrar nesse site, no start.org. Ali tem a cartilha, e nessa cartilha, muito provavelmente, além das recomendações dos aplicativos, outros tantos comentários que devem ser muito interessantes e reflexões, né? Eu queria perguntar uma última coisa que veio aqui para a gente, que é o seguinte: eu até tento, eu vou até ler como chegou aqui para a gente.
Eu até tento acompanhar, meu filho tem 12 anos, nesse caso aqui, e eu até tento fazer esse acompanhamento, mas realmente eu não consigo. Ele se tranca, se fecha e fica bastante agressivo. O que, que eu devo fazer? Bom, Realmente eu me solidarizo com a mãe que colocou esse comentário. De fato, inclusive, existe mesmo uma idade mais arisca, e ela muda de faixa. Tem crianças que ficam mais ariscas com 6, com 8, com 10, com 12, quer dizer, isso pode ter características distintas, mas se a mãe ou o pai, né, está tendo dificuldade de fazer sozinho, a melhor recomendação é buscar um profissional que pudesse apoiar nesse processo de aproximação. Às vezes pode ser um psicólogo especializado nesse comportamento por idade, né? Tem alguns que são mais especializados em criança, outros são mais especializados em adolescente, já que 12 está bem ali na viradinha, né? Tem que ver quem é que vai ter mais empatia, porque às vezes o diálogo a partir de outra pessoa ajuda nesse processo, né? De conseguir achar essa melhor entrada, né, para a aproximação, quando já há uma situação de distanciamento, tá? Quando a gente já vai trabalhando esse tema, já desde o início, desde a primeira vez que ganhou o celular, a mamãe já explicou que é ter que olhar, que tem responsabilidade, tá? É uma coisa. Quando, de repente, a gente começa a querer fazer da noite para o dia, tipo, hoje assisti uma palestra, vou fazer aqui vigilância geral. Tipo, o que aconteceu com a mamãe? Ela está assim, que virou na cabeça dela. Até ontem estava tudo bem, agora ela está querendo olhar tudo. Quer dizer, quando a gente gera esse tipo de mudança, às vezes pode ter dificuldade de aceitação, de compreensão, né? O próprio filho vai dizer assim: você não confia mais em mim, você está suspeitando de mim. Então, a gente pode precisar, né, assim, dando como recomendação, de um trabalho de alguém que possa fazer algo mais especializado. Aí pode ser um psicólogo, pode ser uma pedagoga com uma especialidade também mais para esse tipo de abordagem, né? Um terapeuta, tá? E pessoas com mais capacidade de lidar com essa aproximação da relação da família mesmo. Porque, às vezes, é uma questão de conseguir estabelecer a conexão para diálogo, para permitir o diálogo, entender que aquilo não é invasivo, não é uma invasão, não é uma suspeita, que aquilo é um relacionamento saudável, que é importante conversar, que a vigilância é necessária, que isso é uma questão por faixa etária, que depois você vai estar na fase adolescente, depois você vai estar na fase adulta, que você está sendo preparado, tá? E que você conquista confiança. Diálogo, né? Muito provavelmente, né, Patrícia, essa mãe que refere essa questão de que o filho não deixa olhar o celular ou compartilhar essa questão das redes sociais, talvez ele também tenha outras dificuldades de exposição em outras áreas. Então, eu acho que, assim, realmente, né, primeiro, a análise, mas uma análise muito verdadeira, né, sobre o perfil do filho, o comportamento, e depois a busca de uma ajuda, eu acho que é sem dúvida. E, Carla, sabe o que acontece também? O perfil da mãe ou do pai, porque às vezes a gente vai olhar coisas que a gente tem que respeitar a intimidade. Que opinião eu vou ter dependendo daquilo que eu olhar? Eu estou preparada para o que eu vou ver, né? Porque, assim, às vezes a gente vai olhar coisas que ele não está fazendo nada de errado no sentido ilícito, no sentido criminoso. E se ele estiver expondo seus sentimentos para outros colegas, se ele disser que não está gostando da própria casa, que não gosta do próprio quarto, ou alguma coisa sobre outras pessoas da família, até que ponto a gente está preparado para se deparar com certas situações e manter e continuar respeitando essa intimidade? Porque o dever de vigilância é para a gente olhar onde a fumaça há fogo, aonde pode haver um risco para a criança e para o adolescente, mas não é retirar dela a sua individualidade, a sua intimidade, né? Então, às vezes, há esse medo, porque, por exemplo, a gente conhece pessoas, e eu conheço pessoas que têm reações exacerbadas. Às vezes pega uma gotinha de água, transforma numa tempestade, às vezes aquilo vai deixar a pessoa magoadíssima e tá. Então, às vezes, esse filho tem uma postura de fechamento por imaginar, pode ser por imaginação, qual vai ser a reação, qual vai ser
a situação que aquilo possa gerar. Então, às vezes, usar um especialista intermediário para tentar entender, né, aonde está o nó da história, né, por que um possa ter medo ou o que pode estar acontecendo dificultando essa transparência, porque a gente tem que alcançar na vida relações transparentes. Se ainda criança, entre mãe e filho, não puder ser uma relação transparente, será que quando crescer vai ser uma relação transparente de marido e mulher, de casamento? Será que no trabalho vai ser uma relação transparente? Então, são dificuldades de relações transparentes. Tá certo. Bom, peço desculpas novamente por termos nosso chat do ar, em razão de uma pequena parcela, talvez menos de 1% das pessoas, a gente precisou fazer isso, mas em respeito a todos os pais, né? Então, eu acho que para a gente concluir, eu penso que talvez eu vá representar aqui tudo que as pessoas estão pensando, definitivamente, ainda que isso possa parecer inviável num primeiro momento, monitorar não é invadir a privacidade, é cuidar. E eu tenho muito otimismo, porque, baseados na razão e nesse conhecimento, eu tenho a certeza que os pais irão atuar de uma forma muito, muito eficiente, muito cuidadosa, muito amorosa, né, para que esse tipo de situação não venha a ser um problema, não traga surpresas desagradáveis, né. Eu agradeço demais, Patrícia, a sua participação, tenho certeza que as escolas também gostaram muito, tenho certeza também que vamos ter vários outros contatos, porque já até coloco aqui, acho que seria muito interessante que a gente pudesse fazer uma palestra, um evento, enfim, essas reflexões para os próprios adolescentes também, né? Então, já fica o convite, Patrícia, para esse nova empreitada. Muitíssimo obrigada a você. Boa noite, parabéns, e a gente sempre gosta muito de tê-la conosco, porque são muitos ensinamentos que são muito interessantes. Muito obrigada. Acho que vai muito além do direito, Patrícia, não sei se eu posso falar isso para você, mas eu acho que vai além do direito, eu acho que você tem uma sensibilidade especial, né, para falar com os pais e trazer à tona um assunto que não é tão simples, né? Muito obrigada, viu, Patrícia? Boa noite. Obrigada. Vocês que estão nos acompanhando até esse momento. Esperamos que essas reflexões tenham muito valor, que os ajudem a tocar em frente, né, esse grande desafio que é educar, que é formar essas crianças e jovens para serem cidadãos de bem no futuro, porque eu penso que quando a gente escolhe ser assim, escolhe talvez até mudar o futuro, essas crianças vão mudar o nosso futuro, os seus próprios futuros também, né? Muitíssimo obrigada, uma boa noite para todos vocês, boa noite, Patrícia, e até a próxima. Obrigada.